Oi, pessoal, a Prof. Gide está de volta. E hoje eu venho conversar com vocês uma coisa muito interessante. Vocês sabem o que a gente está comemorando essa semana? Pois é, essa semana é a semana da consciência negra. O que é isso? Vocês sabem? Vou dizer para vocês. É a semana onde a gente para um pouquinho de tudo que a gente está fazendo e lembra da contribuição do povo africano que veio para cá, para as nossas terras, trabalhou muito como escravo, foi tirado da sua casa, da sua terra e veio parar aqui. E eles trouxeram muitas coisas importantes para nós, que hoje nós fazemos e a gente nem sabe que foi eles que trouxeram e contribuíram para nós. Por isso eles são tão importantes. E como foi um povo muito sofrido, que foi tirado da sua terra, porque ele simplesmente foi trazido devido a guerras lá e devido a as pessoas enganarem eles e trazerem eles em navios, que eram chamados navios negreiros, esse povo veio parar aqui e em muitas partes do mundo. E é o dia, a semana da gente valorizar o sacrifício deles, porque eles ajudaram muito a gente. E eles têm histórias lindas. Por isso eu tô aqui para duas coisas. Primeira, contar uma história. Segundo, ensinar vocês a fazer essa boneca aqui, ó, que se chama a Abayomi. A Abayomi era uma boneca que foi feita pelos africanos e ela foi feita e inventada pelas mães que vinham com os filhos dentro de navios negreiros e atravessavam o continente, vinham lá da África e ficavam meses e meses e meses dentro de um barco, num espaço apertadinho. E o que acontece? Para elas poderem pegar e fazer as crianças não ficarem tão tristes, elas pegavam o seu vestido, perdão, a barra do seu vestido, rasgavam um pedaço de tecido e faziam essa boneca aqui, que significa abayomi, significa trazer felicidade, trazer alegria. Então, elas faziam com os pedaços dos vestidos e entregavam para as crianças, entregavam para quem estava triste, para poder ficar se entretendo e ficar brincando. Então, ao final da minha história, nós vamos aprender a fazer essa bonequinha aqui, a Bayomi, para trazer alegria para vocês agora que a gente está um pouco distante, certo? Então, beijoca e lá vai a nossa história, que se encontra nesse livro aqui, ó, Nina África, que é de 3 autores diferentes e que é da editora Elemental. E essa editora aqui, ela reuniu 3 escritores e mais um ilustrador que juntou alguns contos africanos, porque lá para os africanos eles sentam as crianças numa roda e os mais velhos vão contando histórias que ensinam algumas coisas para as crianças e elas sentam e ficam escutando histórias. Então eu vou convidar vocês agora para sentar e ouvir a história que eu vou contar, que se chama A Lua, o Macaco e o Tambor, que é um conto africano que a Arlene Yolanda contou. Essa aqui, ó, é a menina chamada Nizinga. A Nizinga vivia num tempo lá na África, num tempo em que os animais e os homens viviam todos em harmonia. A Mãe Terra era uma mãe muito carinhosa e os seus filhos cuidavam e tratavam dela com muito amor, muito carinho, muito cuidado.
Nos rios a água era limpinha, limpinha, limpinha e fazia com que tivessem plantas o ano inteiro. Podia-se a qualquer hora colher os frutos das árvores, que eram em abundância. À noite não era assim tão escuro, não, porque a lua sempre estava cheia e brilhava no céu. E ela nunca, nunca abandonava a terra. Ela dividia com o sol um espaço no céu e as duas, tanto o sol quanto a lua, ficavam numa boa ali. Quando um se recolhia, o outro continuava para iluminar. Mas lá nesse pequeno reino de Guiné-Bissau, vivia então a Nizinga. A Nizinga, ela era uma garota que adorava brincar com bonecas, mas as bonecas lá eram feitas de palha de milho. Isso aí, de palha de milho. E ela ajudava a mãe a preparar o inhame e também brincava com um macaquinho de nariz branco que era o amigo predileto dela. Ela gostava muito também, a Nizinga, de conversar com a lua. Ela e a lua eram grandes amigas, grandes amigas. Às vezes ela subia no mais alto da colina e ficava lá trocando ideias, conversando, batendo um papo com a lua. E ela pedia para os amigos, para o macaquinho de nariz branco, às vezes deixar ela um pouco sozinha com a lua, porque elas tinham alguns segredos de menina para falar. E o macaquinho não podia ouvir, né? Mas, porém, um dia aconteceu uma coisa inesperada. A lua se afastou da terra e tudo ficou escuro. Muitos correram e disseram: o mundo vai acabar! Mas só conseguiram se acalmar quando de manhã o sol apareceu. Pouco a pouco, o povo lá de Guiné-Bissau foi aceitando que a lua não vinha mais e não ficava iluminando as noites. E aceitou que a lua de vez em quando aparecesse e mostrasse sua cara. A menina, então, Nizinga, ficou inconsolada, pois ela tinha a lua como amiga. Agora, para quem ela ia contar os seus segredos? Ela ficou muito triste. Foi então que o macaquinho do nariz branco percebeu a tristeza da sua amiga. E pensou, pensou num jeito de contar para a lua, que era tão amiga dela, que a sua amiga Nizinga estava muito triste e com saudades dela. Foi então que ele pensou: vou perguntar para o sol. Foi lá e perguntou para o sol, mas o sol disse que ele não sabia da lua, que eles de vez em quando se viam, né? E não adiantou muito. O macaquinho então pensou: vou mandar um bilhete para a lua. Mas como é que ele ia levar esse bilhete até a lua? Era muito longe. Então, ele pensou e teve uma ideia. Ele pediu para todos os macaquinhos que tem ao redor da terra para que eles formassem uma escada. E assim ele conseguisse chegar até a lua. Então ele mandou um chamado e todos os macaquinhos de nariz branco vieram para ajudar ele. E eles aproveitaram quando a lua fosse lua crescente, porque assim ficaria mais fácil de alcançar ela. E foi o que eles fizeram. E eles pensaram: pode dar certo. Então eles fizeram uma grande escada, onde os maiores ficavam embaixo e os menores iam ficando mais acima. Mas o último
macaquinho teria que ser o macaquinho do nariz branco, amigo da Nizinga, para poder contar para ela o que estava acontecendo. Quando ele conseguiu chegar lá na lua, bem perto dela, e estava se preparando para contar para ela que a Nizinga estava triste, a escada começou a se balançar e começou a tremer e caiu, se desmanchou e caiu. E ele, para não cair lá de cima, se segurou na lua. Então, ele pegou, depois de se refazer do susto e a lua ajudar ele a subir nela, né, e ficar sentadinho lá, ele contou para a lua da tristeza da Nizinga, que ela estava com muita saudade, e tentou convencer a dona Lua a voltar e chegar mais perto e ficar ali como ela sempre fazia antes. Mas a Lua ficou muito comovida com a história, mas disse que ela era um astro e que ela precisava ficar no céu, junto com os outros astros do céu, as estrelas, os outros planetas, e que ela precisava ficar lá, porque lá era a família dela. Ela precisava ficar junto com sua família. E então ela disse: mas eu tenho uma ideia. Você fica morando aqui, quem sabe nós trazemos a Nizinga para morar aqui. Foi daí que o macaco disse: pois é, dona Lua, mas a minha família também é lá da terra. E eu não posso viver aqui em cima. Assim como você não pode ficar longe da sua família e é um ser do ar, eu sou um ser da terra. Eu preciso voltar e contar para a Nizinga a seu respeito. O que aconteceu, minha gente? A Lu então pensou num jeito de mandar o macaquinho de volta para a Nizinga. E para mostrar o quanto ela gostava dela, ela mandou junto com o macaquinho um tambor cheio de fitas coloridas e disse para o macaquinho assim: nós vamos combinar assim, eu vou amarrar uma fita bem grande nesse tambor e vou ir te descendo lá de cima do céu. Quando tu chegar na terra, tu bate forte o tambor assim e me avisa que tu chegou, tá? E daí eu corto essa fita que te trouxe até a terra. Certo? Combinado? O macaco ouviu e aceitou. Então, assim que ela se aproximou mais perto da terra, ela foi lá e foi descendo o macaquinho no cordão. Foi descendo ali a fita devagarinho. Mas o macaquinho, muito curioso, quando já estava na metade do caminho, não se segurou, estava cheio de brotoeja, curioso demais. Olhou para aquele tambor com aquelas fitas coloridas e resolveu tocar o tambor. A Lu, ouvindo aquilo, achou que o macaquinho já tinha chegado na terra e cortou a fita. E o macaquinho foi caindo, como se fosse um cometa descendo do céu. O barulho foi tão grande quando ele caiu no chão, que a Nizinga ouviu e saiu atrás daquele barulho, e saiu atrás daquilo para ver o que tinha acontecido. E encontrou seu amigo macaquinho todo machucado, arranhado, com patinha quebrada, lá no chão, do lado do tambor. Ela ficou tão triste de ver o amigo assim, que pegou ele com todo cuidado e levou ele lá para a aldeia.
E a mamãe dela, com ungüentos, com palitinhos de bambu, cuidou do pezinho machucado dele, cuidou das feridas dele, e quando o macaquinho recobrou a consciência, ele contou da viagem dele para a lua. E contou para a Nizinga que ela havia pego e ganhado um tambor. A Nizinga então saiu e bateu forte aquele tambor, bateu forte, 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 que até a lua escutou. E soube que a sua amiga tinha recebido o presente. Mas o som do tambor ecoou por todos os lugares. E vários povos de pertinho dela e de toda a África vieram conhecer que instrumento eram aqueles. E não é que o presente da Nizinga se espalhou pelo mundo inteiro? Pois é, minha gente. Hoje nós conhecemos o tambor, presente da lua para nossa amiga Nizinga, que bate ele e cada vez que ele bate é para lembrar da amizade dela com a lua. Então, gostaram da história? Espero que sim. Os contos africanos são muito lindos mesmo. Agora você se prepare. Peguem 2 tiras de tecido, uma grandona, uma menor, um pedacinho de tecido colorido, uma fitinha e tesoura. E mãos à obra para nós fazermos a nossa abaiomi.